uma pipoca pipocando na panela. Uma pipoca e o lobo quase não sai. Mas quando chega a slime na panela, aí então o lobo aumenta mais. É o tal de plock, 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 plock. É o tal de plock, 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 plock. Duas pipocas pipocando na panela. Duas pipocas e o lobo quase não sai. Mas quando chega a Marcela na panela, aí então o lobo aumenta mais. É o tal de pocket, flock, 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 pocket, flock, 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 flock. É o tal de pocket, flock, 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 pocket, flock, 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 flock. Três pipoquinhas pipocando na panela. Três pipoquinhas e o lobo ainda não sai. Mas quando chega a Ariadne, aí então o lobo aumenta mais. É o tal de pocket, flock, 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 As pipocas ficaram tudo. quatro pipocas pipocando na panela. Quatro pipocas e lobo A Ariadne já tá cansadinha. quando chega a Isadora na panela. É o tal de flock, 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 flock. É o tal de flock, 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 flock. Essa pipoquinha tá doida pra entrar. Cinco pipocas pipocando na panela. Na panela. Quase não sai. Quando chega a Carol da panela, o lobo aumenta. É o tal de flock, 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 flock. É o tal de flock, 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 Sei não. flock.